Em uma noite de verão, em sua última corrida antes de voltar para casa, Sr. João chegou ao local de destino, e para sua surpresa, ele foi rendido. Era um assalto. O Sr. João já tinha montado essa cena em sua mente diversas vezes, desde os assaltos anteriores, então não pensou duas vezes, pegou a arma embaixo do banco com um movimento brusco, ele tremia, mal sabia como disparar o revólver, mas o assaltante não esperava aquela reação, e no momento que foi surpreendido, Sr. João disparou, acertando-o no peito. Sr. João era um homem simples, batalhador e esforçado. Todas as manhãs saía de casa ainda de madrugada para correr com o seu táxi. Ele vivia em função de prover o sustento de sua família. Em um dia de trabalho, aparentemente normal, Sr. João sofreu um assalto. Ele ficou muito apavorado, aquilo nunca tinha lhe acontecido. Os assaltantes levaram tudo o que Sr. João tinha feito naquele dia. Ele chegaria em casa sem o dinheiro de seu árduo trabalho. Sr. João sentiu-se muito desapontado, triste e injustiçado. Ao chegar em casa, compartilhou o que tinha ocorrido com sua esposa Márcia, que também ficou assustadíssima, mas tentou consolá-lo. Naquela noite ele não conseguiu dormir, e assim que o dia amanheceu ele foi procurar a justiça. Sr. João foi até a delegacia de polícia, relatar o que tinha lhe acontecido na noite anterior, e para a surpresa dele, foi-lhe dito que nada poderiam fazer além de um simples boletim de ocorrência, pois não havia flagrante. Sr. João ficou muito frustrado, porém, sua esposa o encorajou a superar aquela situação e tocar a vida. E assim ele fez. Sr. João voltou ao trabalho, pois agora ele precisaria trabalhar o dobro, para recuperar o que havia perdido, afinal, ele tinha contas a pagar. Passado algum tempo Sr. João sofreu um novo assalto. E dias mais tarde um terceiro assalto. Todas as vezes ele compareceu na delegacia e em todas elas a resposta foi a mesma. Aquilo despertou nele um sentimento de ira muito grande. E entendendo que a justiça nada faria, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Ele estava decidido a não permitir que ninguém mais levasse dele o sustento de sua família, e quanto mais pensava sobre isso, mais ele ficava indignado e encorajado a se defender. Então, Sr. João lembrou de uma pistola que havia herdado de seu avô, a procurou em suas caixas antigas e passou a trabalhar com ela embaixo do seu banco do carro. Os dias se correram com tranquilidade. Sr. João em seu íntimo era grato por não precisar usar aquela arma de fogo, afinal ele não sabia o que poderia acontecer em um confronto desse. Até que, em uma noite de verão, em sua última corrida antes de voltar para casa, Sr. João chegou ao local de destino, e para sua surpresa, ele foi rendido. Era um assalto. O Sr. João já tinha montado essa cena em sua mente diversas vezes, desde os assaltos anteriores, então não pensou duas vezes, pegou a arma embaixo do banco com um movimento brusco, ele tremia, mal sabia como disparar o revólver, mas o assaltante não esperava aquela reação e, no momento que foi surpreendido, Sr. João disparou, acertando-o no peito. O homem caiu imediatamente no chão. Sr. João, desesperado, acelerou o carro e foi embora. Ele não contou nada para sua esposa, ela não entenderia. Também não foi à polícia, nem voltou ao local. Dias se passaram e João nunca soube do paradeiro daquele assaltante. Sr. João vivia sua vida normalmente, porém, aquela noite não saía da sua cabeça. Ele esperava não precisar nunca mais daquela arma, mas ela permanecia ali, no seu carro. Ocorre que depois daquela ocasião, Sr. João sofreu novas tentativas de assalto e ele novamente reagiu, da mesma forma. Para a surpresa do próprio João, ele já não ficava mais tão abalado com aquela situação, e sua resposta ao assalto era mais rápida e segura, ele se sentia vingado. João, aquele senhor de semblante gentil e pacato, ficou conhecido como justiceiro na cidadezinha onde moravam. Ele passou a defender não somente a si próprio, mas também quem precisasse de sua ajuda. A polícia, por sua vez, procurava por aquele retrato falado, que deixou alguns corpos e alguns feridos pelas noites da cidade.
de vítima, o Sr. João passou a ser procurado. Seus familiares e amigos sabiam que o procurado era o Sr. João, pois para ele, sua justiça passou a ser um triunfo. Mas, diante do contexto, a família de João decidiu que o melhor que eles tinham que fazer era ir embora dali, mudar de cidade, recomeçar uma nova história. E assim o fizeram. Na cidade do interior que o Sr. João foi viver com sua família, ninguém sabia quem era ele. Ele vivia de uma forma pacata com sua esposa e seus 2 filhos, lá ninguém sabia do passado de João. E a polícia não o localizou. Ali eles viveram tranquilamente, por muitos anos. Um dia João foi até o mercadinho buscar ovos para sua esposa preparar um bolo. E para surpresa de João estava acontecendo um assalto no mercado. João rapidamente reconheceu o assaltante, era um rapaz ali do próprio bairro. Aquela cena fez o Sr. João ser tomado pelo sentimento de ira e justiça o qual havia deixado no passado. João foi então até sua casa, pegou o revólver que ele já não usava há anos, sem dizer nada à sua esposa e voltou para a rua atrás do assaltante. Não sossegou enquanto não o encontrou. João avistou o rapaz jogando cartas em um bar e sem pensar, mirou e disparou contra ele. O rapaz caiu no chão imediatamente. Nesse momento, quem estava no local começou a gritar e chamaram a polícia. João não teve reação em sair dali. Ficou olhando enfurecido para o rapaz caído no chão. A polícia chegou. O encontrou no local, parado, ao lado do homem caído, já sem vida. E prendeu João imediatamente, em flagrante. Quando João chegou à delegacia foi condenado por esse assassinato, mas também foi reconhecido por todos os demais, da cidade onde os crimes ainda estavam em aberto, e com isso o Sr. João foi condenado a 25 anos de prisão. Nesse período sua esposa veio a falecer, seus filhos se tornaram homens, João nunca teve notícia deles. Após 25 anos preso João saiu da cadeia e não tinha ideia de como estava o mundo, ele não tinha mais sua esposa, ele não tinha mais seus filhos. A casa a qual ele morava havia sido invadida, ele não tinha mais nada e precisava decidir o que fazer com o resto de vida que tinha. Ele nesse momento já era um idoso, não conseguia começar muita coisa e não tinha vontade ou disposição para isso. Em seus anos de prisão, o pensamento que mais martelava em sua mente era: como seus filhos o viam, se entenderam que ele fez o que julgava ser certo, para proteger os seus, ou se o viam como o criminoso que a sociedade determinou. Sr. João foi encaminhado para uma casa de idosos, com assistência do governo. Nesse local um funcionário se comoveu com sua história e o ajudou a procurar seus filhos pela internet. Sr. João tinha poucas informações dos filhos. Ele só tinha o nome completo, não sabia nem como estava a aparência deles nos dias atuais. O que tornou a tentativa de busca frustrada. E ali Sr. João ficou, passando seus dias em meio a seus pensamentos e a saudade. Será que seus filhos também pensam nele? Será que seus filhos buscarão por ele? Nos acompanhe e saiba o desfecho de Sr. João, assim como tantas outras emocionantes histórias. Afinal, temos todo dia um fato quase real por aqui.